Fala galerinha, muito bom dia para você. Em plena aí terça-feira, estamos dando início a mais uma semana de estudos, a mais uma semana de aula de matemática para a galerinha aí do sexto ano. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda a essa aula. Como você já sabe, eu me chamo Pedro Vitor, sou o seu professor de matemática na escola digital aqui da Prefeitura do Recife. E na aula de hoje a gente vai dar sempre aí continuidade ao que estávamos estudando aí na aula passada sobre multiplicação, né? Eu falei para vocês aí uma revisão sobre a ideia de multiplicação. A gente viu aí que as multiplicações, elas são a soma de fatores iguais, né? Então, ao invés de a gente somar aí o 2 mais 2 7 vezes, basta a gente multiplicar aí 2 vezes 7. A gente viu também a tabuada, certo? A gente viu o crivo também de Aristóteles, né? Que a gente viu aí as relações que existem entre essas multiplicações. Construímos lá o crivo, né? Que na verdade é uma tabuada, certo? Sendo que mais enxuta, certo? Então a gente fez aí essa dinâmica bem legal também. E na aula de hoje a gente vai sim dar continuidade a essa ideia de multiplicação, associando a um conhecimento novo para vocês. Então, sempre a matemática ela é linda e maravilhosa por conta disso, porque a gente sai aí sempre de um conhecimento que já foi adquirido para um conhecimento novo, através de um conhecimento anterior que você tem. Então, isso vai se seguir aí por todo o seu ensino aí, por todo o seu estudo da matemática, tá? Até você chegar lá no ensino médio, certo? Então, vamos acordando aí, vamos pegar os materiais, vamos sentar, se organizar direitinho. Deixa um cafezinho aí do lado também da mesa, é massa, é top de verdade. Já já eu irei tomar o meu, junto com o Billy Jean, né, Billy? Billy já tá ali, rapaz, faça isso não, Billy. Aí a inveja é gigante, né? Como você sabe, pessoal, você sabe aí que o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode acompanhar e assistir essa aula através da TV, do celular ou do computador, certo? Então, se você já está assistindo a essa aula aí através do celular, parabéns, você já baixou aí, você já fez o download e já logou aí no nosso aplicativo. Se você ainda não fez o download do nosso aplicativo, Billy vai colocar aí 2 QR Codes que vai aparecer na sua telinha, tá? Você vai pegar o seu celular, vai colocar na câmera do seu celular, tá? Muitos alunos ainda perguntam, né? Pedro, como é que eu faço aí para trazer esse QR Code aí para o meu celular para que eu possa baixar o aplicativo? É através, gente, da sua câmera, tá bom? Você abre a sua câmera e aí tem 2 QR Codes que vai ser em relação ao seu sistema operacional, seja ele Android ou iOS, certo? Então, se for Android, vai estar aí indicando, se for iOS, vai estar também. Coloca a câmera do seu celular lá e aí vai aparecer um linkzinho aí na sua tela. Você vai clicar, já vai direto para a sua loja de aplicativos e faz o download do aplicativo, tá bom? Depois vai pedir lá o seu login e a sua senha. O login é a sua matrícula e a senha são os 8 dígitos do dia aí do seu nascimento, certo? Então vem acompanhar a aula aqui ao vivo com a gente, claro, participando aí do chat ativamente, mandando suas dúvidas, suas sugestões, o seu nome, a escola presencial aí que você faz parte, tá bom? Então não deixe aí de baixar o nosso aplicativo. Se você já baixou o nosso aplicativo, faz o seguinte, encaminha aí para os teus coleguinhas de classe, tá? E aí os teus colegas de escola também, para que eles possam baixar e participar da aula aqui com a gente, certo? Outro ponto bastante importante, antes de darmos início aí à nossa aula, é em relação ao nosso canal no YouTube, totalmente organizado, certo? Indicado lá as playlists do 6º, 7º, do 8º ano, do 9º ano também. Então lá na playlist do 6º ano, você vai clicar lá, vai estar todas as nossas aulas por ordem cronológica, tá? Claro, não só de matemática, mas também de todas as outras disciplinas. Então não deixa de se inscrever aí no nosso canal, certo? Quem está me acompanhando hoje aqui é a professora Nádia, professora de matemática. Vou passar a palavrinha para ela
para dar as boas-vindas aí para a gente. Estamos todo mundo aqui de verde hoje, certo? O verde da esperança, certo? Bom dia, pessoal. Verde é esperança. Esperança que as coisas vão melhorar. Tenho certeza que vocês vão amar a aula de hoje. Vamos lá, Pedro. Vamos lá, pessoal. Vamos chegando aí. Pegue aí o seu caderno, sua caneta, seu lápis, a sua borrachinha e vamos começar a nossa aula de hoje, certo? Sempre trazendo a ideia do conhecimento anterior, tá? Não se esqueça. Então, ó, eu trouxe aqui alguns números para vocês, certo? Os primeiros números que estão sendo indicados aí por essa barrinha azul são os números naturais, certo? A gente viu aí essa ideia do conjunto dos números naturais, tá? Que surgiram aí através da necessidade do homem de contar e com isso surgiu também as operações posteriores, certo? Então tem aí o conjunto dos números naturais, tá? Claro que a TV aí é uma telazinha finita, né? Ela tem começo e tem fim. Então eu coloquei só até o 10, tá? Mas eu poderia continuar escrevendo esses números aí infinitamente, certo? Então eu tenho aí, marcado aí de azul, um conjunto dos números naturais, certo? Pode notar que os valores que estão aqui embaixo, tá? São os valores aí que estão indo de 3 em 3, né? Eu tenho aqui, ó, 0, 0 mais 3, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 3, 9 e assim por diante. Note que o conjunto dos números naturais, eles são números que eles andam aí, que eles percorrem, certo? O seu posterior, tá? O número que é o sucessor vai sempre adicionando mais um, tá? Aqui, como eu falei aí para vocês, eu tenho a ideia aí que os números estão andando aí de 3 em 3, certo? Já aqui, ó, na próxima linha, eu tenho aí os números que estão andando de 4 em 4, certo? Então, o 0, 0 mais 4, 4, 0 mais 4 mais 4 é igual a 8, 8 mais 4 é igual a 12 e assim por diante. Então eu posso pedir para você encontrar, por exemplo, quem é o próximo número aqui depois do 40. Então vai ser 40 mais 4, que vai dar 44, certo? Aqui, ó, eu tenho a sequência de números que estão indo aí de 5 em 5. Então começamos do 0, 0 mais 5 é igual a 5. Então vai aí, ó, 10, 15, 20, 25 e assim por diante, tá? E aqui eu tenho uma sequência aí dos números que vão de 6 em 6, certo? Então eu tenho 0, eu tenho 6, 6 mais 6 é igual a 12, tá? Eu tenho aqui o 60, 60 mais 6 dá 66, 66 mais 6 é igual a 72, tá? Então eu tenho aí uma sequência de vários números aí, sempre de 1 em 1, depois de 3 em 3, de 4 em 4, de 5 em 5 e de 6 em 6, certo? Agora vamos reparar o que é que está acontecendo, certo? Com os números da primeira linha, tá? Para chegar aqui na linha que está indo de 6 em 6, tá? Pode notar que o 0 continuou sendo 0, o 1 passou a ser o número 6, o 2 passou a ser o número 12, eu tenho aqui que o 5 era 5 na primeira linha, passou a ser 30, então o que é que está acontecendo? O que é que eu estou fazendo com os números aqui naturais para obter esses números que estão aparecendo aqui na sexta linha, certo? Então pode notar que eu estou pegando esses números naturais aí e estou multiplicando eles por 6. Por isso que o 0, ele continuou sendo 0, tá? Então, 0 vezes 6. Como é que eu calculo 0 vezes 6, que a gente fez aí na aula passada? Você pode pegar o 0 e somar mais ele mesmo 6 vezes, certo? Então, 0 mais 0 mais 0 infinitas vezes vai continuar sendo o quê? O 0, tá? 1 vezes 6 é igual a 6. 4 vezes 6 é igual a 24. Então, para cada número que eu estou pegando aqui, ó, 8 vezes 6 é 48. 10 vezes 6
é igual a 60. Então, para cada número que eu pego aí, eu vou multiplicar ele por 6 para encontrar os valores aí que estão na última linha, certo? Então, sempre está indicado aí essas relações e você pode encontrar também essas relações, tá? Para as outras fileiras também. Então, tá aí, ó, como eu falei para vocês, ó. O 0 se transformou no 0, o 1 no 6, 2 no 12 e assim por diante, certo? Então, quando a gente encontra aí essa relação, a gente diz que esses números que estão aqui marcados de vermelho, eles são os múltiplos de 6, certo? Então, se você pega os números naturais aí e multiplica por qualquer número, certo? Você vai estar encontrando os múltiplos desse número, certo? Então, o 0, o 6, o 12, o 24, o 60, o 66, são todos números que são o quê? Múltiplos de 6, certo? Então, seguindo a mesma lógica que eu falei aqui para vocês do 6, a gente tem aqui os múltiplos de 3, por exemplo, tá? Então, se eu pego aqui os números naturais e multiplico todos eles por 3, eu encontro os elementos que estão na linha de baixo, certo? E pode notar que esses elementos que estão aí na linha de baixo, esses elementos eles andam aí de 3 em 3. Então, eu tenho aí os múltiplos de 3. Ah, Pedro, então quer dizer que se eu pego o número 5 e coloco lá no começo da fileira, no lugar do 0 ali, eu coloco um 5, certo? E vou escrevendo esses números de 3 em 3. Então, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 3, 14. Então, o 5, o 8, o 11, o 14, são todos múltiplos de 3? Não, certo? A gente tem que começar aí sempre pelo 0, tá? E a ideia do múltiplo de um número é você pegar o conjunto dos números naturais, que são esses números aqui que estão marcados de azul, tá? O 0, 1, 2 e assim por diante, e multiplicar por um número natural, tá? Então, eu quero encontrar aí os múltiplos de 4. Então, você pega o conjunto dos números naturais, tá? E multiplica cada elemento dele aí por 4, certo? Pode notar que quando a gente faz essa relação aí, o que é que a gente está encontrando? Tá? Pode notar que quando eu pego os números naturais e multiplico por 5, esses números aí que eu encontro, ele estava onde na nossa aula passada? Se eu quisesse encontrar, por exemplo, os múltiplos de 8, onde é que eu encontraria os múltiplos de 8 lá na aula passada? Certo? Então, de modo geral, a gente tem que os múltiplos de um número, é só você pegar aí os números naturais e multiplicar por um valorzinho de n. Esse n é um número natural e a gente vai encontrar aí os múltiplos desse valorzinho n, tá? Então, lembre-se, n é um número, tá? Então, se eu digo o seguinte, eu quero encontrar os múltiplos de 11, então, no lugar do n, você coloca 11. E aí, a gente vai encontrar os múltiplos de quem? De 11. Então, cada númerozinho desse aqui, a gente vai multiplicar por 11 e esse resultado vai fazer parte dos múltiplos. Então, pode notar que quando a gente escreveu na aula passada a tabuada, certo? Do 0 até o 10, essas tabuadas que a gente encontrou nada mais são do que os múltiplos de um número. Então, escreve para mim aí a tabuada do 2. Então, pode notar que quando você escrever a tabuada do 2, vai estar lá 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, o 0, o 2, o 4, o 6. Então, pode notar que esses números estão andando aí de 2 em 2, certo? E encontrando aí os múltiplos de 2, claro, começando, partindo lá do 0, certo? Então, outra observação bastante importante, né, é que esses múltiplos que a gente vai encontrar, eles são números infinitos, tá? Essas reticências que a gente coloca aí indica justamente o infinito. Então, os múltiplos, eles não têm fim,
Tá? Você pode encontrar aí, por exemplo, se eu multiplicar 2.743.421 vezes 11, o resultado dessa multiplicação é um número múltiplo de 11. Então, os múltiplos aí, eles são números infinitos, tá? Você pode continuar escrevendo aqui o 11, o 12, o 13 e multiplicando pelo número que você quer encontrar o múltiplo, certo? Então, não se esqueça dessa observação. Os múltiplos estão associados à tabuada, certo? E aí, na tabuada, a gente encontra algumas relações, tá? Por exemplo, pode notar que na tabuada, a primeira multiplicação que a gente encontra é a multiplicação por zero, certo? Então, a gente viu aí que nessa multiplicação por zero, qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Então, eu posso concluir que o primeiro número, que é múltiplo de qualquer número, vai ser quem? O zero. Sempre a gente vai começar a escrever os múltiplos pelo zero, certo? Então, essa é a primeira observação aí que eu quero que você anote no seu caderno, tá? O primeiro número, que é múltiplo de um número, é o número zero, certo? A gente viu que não tem fim, né, esses múltiplos. Eu posso escrever aqui infinitamente. Mas eu posso determinar quem é o segundo número que é múltiplo do número que eu estou pedindo. Então, o primeiro elemento dos múltiplos de um número é zero e o segundo elemento é ele mesmo, porque a gente não vai multiplicar ele por 1, então qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo, certo? O 1 é o elemento neutro aí da multiplicação. Então, o primeiro elemento do múltiplo vai ser zero e o segundo vai ser ele mesmo. Daí, a partir desse segundo número, a gente pode encontrar, por exemplo, de quem estamos falando aí, dos múltiplos, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa linha aqui, ó, que começou com o 0, depois foi o 5. Ah, então aqui, ó, eu já vou escrever os múltiplos de 5, certo? Aqui, ó, começou com 0, depois veio o 4. E está seguindo aí de 4 em 4. Então, eu estou escrevendo aí os múltiplos de quem? Os múltiplos de 4, certo? Outra observação bastante importante, que eu fiz na aula passada também, certo? É que um número, ele pode ser múltiplo, tá? Ou seja, um número, ele pode aparecer na tabuada de vários números. E aí eu mostrei para vocês o 18, mostrei para vocês o 24, certo? Mostrei para vocês alguns outros números que a gente às vezes não percebe, tá? Que está presente em outros números lá da tabuada, beleza? Eu trouxe aqui o exemplo do 12, ó. Pode notar que o 12, ele está na tabuada do 3, o 12, ele está na tabuada aí do 4, e o 12, ele está na tabuada do 6, certo? Então, eu tenho esses três números aí, esses três múltiplos que o 12 também pertence. Então, eu tenho aqui, ó, que o 12, como ele está na tabuada do 3, do 4 e do 6, o 12, ele é múltiplo desses números. Então, o 12 é múltiplo do 3, o 12 é múltiplo do 4, o 12 é múltiplo de 6, certo? Então, quando eu tenho aí um número que ele é múltiplo, certo? De alguns números que estão aí na tabuada, a gente diz que ele é um múltiplo comum. Por quê? Porque ele aparece em vários números aí ao mesmo tempo. Então, o 12, ele é um múltiplo comum do 3, do 4 e do 6, certo? Existe um número comum a todos os outros números. A gente viu, não foi? Acabei de falar para vocês que é o 0. O 0, ele está presente aí nos múltiplos de todos os números, certo? Coloquei outra perguntinha aí para você, ó. Como saber se o número ele é múltiplo de outro? Quando a gente olha aí na tabelinha, é muito simples, né? Observa a tabelinha aí, eu digo para vocês. O 28, ele é múltiplo de 4? Aí você vem aqui, ó, nos múltiplos de 4 e encontrou o 28. Opa, beleza, show de bola. 37 é múltiplo de 5? Aí você vem aqui nos múltiplos de 5
e procuro 37. Opa, não tem. Então, 37 não é múltiplo de 5. Mas se eu perguntar, por exemplo, 12 é múltiplo de 2, então, você vai escrever, imagina que trabalho, né? Você vai começar a escrever o 0, o 2, o 4, o 6 e assim por diante, né? Os múltiplos de 2 até chegar no 12. Esse aí ainda está limpezinha, porque você vai chegar rápido lá no 12. Mas se eu pergunto lá, 4.854 é múltiplo de 2, e aí? O bicho pegou, né? Se você for fazer de 2 em 2, quem sabe, se você começar de 7h30, quem sabe lá para as 2 da tarde você encontra, né? Então, aqui a gente tem aí os múltiplos, certo? O 12 aí, ó, é múltiplo desses 3 que a gente viu, né? Então, para a gente saber se um número ele é múltiplo de outro número, aí é só a gente dividir esses números, beleza? Então, o 12 é múltiplo de 3, aí você divide o 12 pelo 3. Se a divisão der uma divisão exata, sim, dá para dividir, certo? Ou seja, o 12 é múltiplo. Então, ó, 12 dividido por 3 dá 4 e o resto é 0. Então, sim, o 12 é múltiplo do 3. 12 dividido por 4 é 3, certo? E o resto é 0. Então, sim, o 12 ele é múltiplo de 4. 12 dividido por 5 é 2, mas sobra o resto 2 aqui, ó. Então, como sobrou o resto, a divisão não é exata. Então, o 12 ele não é múltiplo de 5, certo? Então, para você verificar se um número é múltiplo de outro, basta você efetuar a divisão. Então, 12 é múltiplo de 6, porque a divisão dá o quê? É exata. Outra coisa bastante importante que dá para você notar é o seguinte, veja. Tá vendo que quando eu dividi o 12 por 3 deu igual a 4 e o resto deu 0? Então, eu posso concluir que, além do 12 ser múltiplo de 3, o 12 é múltiplo de 4. Porque se eu dividir o 12 por 4, é só tu inverter isso aqui, ó. Ó, tchandã, vai ser múltiplo de 4 também. Então, se a gente seguir esse raciocínio que eu disse aqui para vocês, o 12 ele não é múltiplo de 6, então eu posso concluir também que o 12 é múltiplo de quanto? De 2. Porque se eu dividir o 12 pelo 2, vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 6. Beleza? Então, dessas 3 aí, certo? Dessas 4 opções aí, 3 foram múltiplos, certo? Porque eu posso transformar aí em uma multiplicação, como eu falei para você, certo? Então, se o 12, será que o 12 ele é múltiplo de 2? Então, em vez de você pensar em um número que multiplicado por 2 dê igual a 12, basta você efetuar a divisão, certo? Então, vamos analisar aqui um calendário. Eu tenho um calendário aí, os dias da semana, né, domingo até o sábado, tá? E aqui eu tenho os dias da semana. Vamos observar o que é que está acontecendo aqui. Ó, aqui no domingo de vermelhinho, 5, depois 12, depois 19, depois 26. Pode notar que esses números aí, eles estão aumentando de 7 em 7, certo? Será que, porque esses números estão aumentando aí de 7 em 7, eles são múltiplos de 7, certo? Será que esses números que estão aqui, ó, 6, 13, 20 e 27, que também são números que estão indo de 7 em 7, será que eles são múltiplos de 7? Ou esses números que estão aqui, ó, 7, 14, 21, 28, eles são múltiplos de 7. Tá? Pode notar que os números que estão indo aí, ó, eles estão indo sempre de quê? De 7 em 7. Mas, como eu falei para você, não é porque ele está indo de 7 em 7 que eles são múltiplos de 7, certo? Dessas fileiras que eu coloquei aqui, ó, apenas essa daqui são os múltiplos de 7. Por que, Pedro, são os múltiplos de 7? Lembra que eu disse para você? O primeiro número que é múltiplo de um número natural é o 0. E o segundo número é quem? É ele mesmo. Então, já que eu tenho 7 aqui e está indo de 7 em 7, esses números eles são o quê? Múltiplos. Beleza? Então, resumão
rapidinho para a gente continuar aí essa ideia dos múltiplos na próxima aula, certo? Também introduzindo a ideia dos divisores, tá? Então, para você encontrar o múltiplo de um número natural, basta você pegar ele e multiplicar pelos números naturais, que vai de 0 até o infinito, tá? Para encontrar os múltiplos de 6 aqui, por exemplo, ó, eu multipliquei cada númerozinho desse aí por 6. Para você saber se um número ele é múltiplo de outro, basta você efetuar a divisão entre esses dois números. Se a divisão der exata, é um múltiplo. Se a divisão não der exata, não é um múltiplo, tá joia? Então, essa foi a nossa aula de hoje, pegando a ideia, o gancho lá de multiplicação e trazendo para você a ideia de múltiplos, tá bom? E a gente se vê na nossa próxima aula. Um cheiro no seu coração e fui!